Todos os nossos irmãos encontraram o texto? Todos encontraram na Bíblia Sagrada? Diz assim a palavra do Senhor: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-á nas tuas mãos, para que nunca tropece com teus pés em pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Meus queridos irmãos, eu tenho escrevido algumas coisas a respeito de vários assuntos. Dentre eles, o tema, eu tenho escrevido muito a respeito do tema tentação. Pegando sempre algumas verdades, algumas lições, procurando aprender um pouco mais, né? E compartilhar para os amados irmãos aquilo que nós temos aprendido. Nós sabemos, e é uma realidade, que ser tentado não é pecado. Vou repetir: ser tentado não é pecado. Diga: ser tentado não é pecado. Isso. Mas ceder à tentação é pecado. Pecado não é ser tentado. Pecado é ceder à tentação, né? Tem um hino da harpa que diz: tentado não cedas. Ceder é pecar. Então, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Não importa a patente, não importa grau, não importa gênero, ninguém está isento de ser tentado. Quantos já foram tentados aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Se você não foi tentado, então você não é desse mundo, viu? Porque se é desse mundo, é de carne e osso. Se você tem uma alma, tenha certeza de que você já foi tentado alguma vez, ou muitas vezes, né? Então não importa, todos não estão isentos de ser tentados, porque o tentador, que é Satanás, sempre vai estar a tiracolo de cada crente, para tentar nos fazer cair. No entanto, nós precisamos lembrar que Jesus nos ensinou a, não só com o seu testemunho, mas também com seus conselhos, a usarmos uma arma poderosa para não cairmos em tentação. Em Mateus capítulo 26, versículo de número 41, Jesus diz o seguinte, vamos ler aqui, porque eu coloquei aqui um versículo completamente errado. Hoje a minha Bíblia online, ela estava assim um pouco atribulada, eu copiava um versículo e ela colava outro, e ela fez isso aqui no meu sermão. Mas eu quero Mateus capítulo 26 e verso 41, que é bastante conhecido dos irmãos. A igreja toda pode ler, por favor. 1, 2, 3.
Então a arma poderosa que Jesus nos ensinou com relação à tentação é orar. Crente que ora consegue vencer a tentação. Na oração encontramos força para dizer não no momento da tentação. Jesus nos ensinou, e o próprio Jesus também nos ensinou como devemos reagir na hora em que somos tentados. Afinal, ele, que em tudo foi tentado, venceu a tentação e triunfou sobre o grande tentador. Portanto, vamos aprender com o nosso mestre algumas atitudes que precisamos ter na hora em que formos tentados. Eu quero falar de três coisas que precisamos ter, 3 convicções, 3 atitudes que a gente precisa ter no momento da tentação, e elas estão reveladas aqui, nesse texto que nós lemos no momento em que Jesus foi tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Há pessoas que especulam demais, coisas que não estão reveladas, e eu já vi muitos pregadores dizer que Jesus ele teve aqui um tipo de jejum parcial, que ele ficou sem comer 40 dias, mas bebeu água durante os 40 dias. E isso está errado, porque o jejum do judeu não é parcial, não existe jejum na vida de um judeu parcial. O judeu, quando jejuma, ele abstém-se de tudo, de comida, de bebida, até das esposas ele se abstém. Então, o jejum do judeu é completamente total. Então, se Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Elias jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, porque Jesus iria fazer um jejum parcial. Então Jesus também, à semelhança desses homens, ele também fez esse jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E no final dos 40 dias, a Bíblia diz que o diabo chegou para tentar Jesus. E tentou Jesus em 3 áreas, viu? Tentou Jesus na carne, tentou Jesus na alma e tentou Jesus no espírito. A tentação de Jesus se deu em 3 fases. Na carne, comer pão. Na alma, pular do pináculo. No espírito, adorar a Ele para ter todas as riquezas do mundo. Jesus venceu as 3. O diabo perdeu feio para Jesus no deserto. E há um contraste interessante que a gente deve observar, porque Jesus ele é o segundo Adão. Jesus é quem? Jesus é o segundo Adão que veio restaurar o que o primeiro Adão havia perdido. O primeiro Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto. Então, o que nos faz vencer não é o lugar, o que nos faz vencer é essas 3 características que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Primeiro, o versículo de número 3, estudo bíblico, irmão, esteja atento, olhando para mim, você vai levar uma palavra de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 4, verso 3, está conosco o pastor Narciso, nosso companheiro, sua esposa irmã Eliane e a herdeira que está ali. Para nós é um prazer grande. Vocês estão felizes com a presença deles? Digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Versículo de número 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Você olha para esse versículo, o que você imagina? O que você consegue extrair? Dentro desse versículo aqui, o que você consegue achar como característica fundamental para vencer a tentação na pessoa bendita de Jesus? O versículo de número 4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a primeira característica na vida de Jesus que eu aprendo e que eu preciso ter para me vencer a tentação? Diga: convicção. Mais uma vez, diga: convicção.
eu preciso ter convicção. Irmãos, convicção é a certeza plena, tanto daquilo que somos, como daquilo que nós representamos. Vou repetir: convicção é a certeza plena daquilo que somos, como também daquilo que nós representamos. Quando temos convicção dessas duas coisas, conseguimos não só evitar de errar, como também termos atitude positiva na hora da tentação. Então, o primeiro aspecto da convicção de Jesus está na certeza de quem Ele é. O diabo tenta colocar um ponto de interrogação na cabeça de Jesus com relação à sua identidade. Ele nos diz: tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. Ele diz: se tu és. Ele está provocando dúvida. Ele está aqui tentando intimidar Jesus com relação à sua identidade. Só que Jesus sabe exatamente quem Ele é. Como temos essa convicção de quem nós somos, nós também temos a capacidade de não duvidarmos de nós mesmos. Se você sabe exatamente quem você é, você nunca vai duvidar daquilo que você é capaz, daquilo que você pode fazer. O diabo está provocando um desafio. O diabo está tentando intimidar Jesus com relação à sua identidade. Jesus não responde quem Ele é. Jesus mostra com a sua atitude aquilo que Ele é e aquilo que Ele representa. Diz Miles Muller, grande pregador bahamiano das Bahamas, que morreu num acidente de avião tem pouco tempo, que o ser humano precisa responder pelo menos 5 perguntas durante toda a sua vida. Se durante a sua vida você não responder essas 5 perguntas, você não conseguiu realizar a sua vida. E você falhou em todo o propósito da sua vida. 5 perguntas. Quantas perguntas? 5. Muitos de nós aqui já conseguiu pelo menos responder uma. Outros talvez conseguiu 2, mas poucos de nós aqui talvez conseguiu responder essas 5 perguntas. Eu vou ficar na primeira. As outras 4 vai ficar aí para você como curiosidade. A primeira pergunta: quem sou eu? Coloque a mão no peito assim. Diga: quem sou eu? Diga mais uma vez: quem sou eu? Agora olhe para alguém e diga: quem é você? Se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer para nos tentar, é nos intimidar com relação à nossa identidade pessoal. Se tu és o Filho de Deus, ele ouviu isso em algum lugar. Ele que conhece as coisas eternas, porque morou dentro do céu, sabe que um dia Deus traria seu Filho para remir a humanidade. Ele que já havia derrubado os maiores homens da história, principalmente os da Bíblia, agora estava diante de um homem que ele não tinha certeza de quem era e queria provocar essa incerteza em Jesus. E ele pergunta: se tu és o Filho de Deus, então com certeza és capaz de transformar pedras em pães. Só que Jesus tinha convicção da sua identidade. E você tem convicção de quem você é? Diz que essa pergunta, ela define a forma com que falamos, a forma com que nos relacionamos, a forma com que nos vestimos.
Diz que a crise de identidade em um ser humano define a forma com que ele se veste. Define a forma com que você penteia seu cabelo. Define a forma com que você corta o seu cabelo. E nós vivemos em um mundo em que as pessoas vivem uma constante crise de identidade. Você pode dizer assim: pastor, eu não tenho essa crise. Eu sei exatamente quem eu sou. Então, quando eu olho para você, quem eu vejo? Quando eu olho para você, quem eu consigo enxergar? Eu vou explicar isso de uma forma muito simples. Eu, antes de ser crente, pus na minha cabeça que eu era o Michael Jackson. Deixei meu cabelo crescer, comprei uma calça preta, enchi ela de fivela, comprei uma camiseta branca, comprei um blusãozinho, na época, um blusãozinho preto, parecendo um paletó, enchi ele de fivela, coloquei um cinto bem esquisito na cintura. Eu não tinha dinheiro para comprar o sapato do Michael Jackson, eu comprei uma conga, pintei ela de preta, porque ela era azul, pintei ela de preta, coloquei um meião branco, e fui aprender a dançar Blake. E quem me olhava não enxergava o divino. Quem me olhava enxergava o Michael Jackson. O divino desapareceu. E eu passei a usar uma máscara porque eu tinha crise de identidade. Eu chegava nas festas e eu dançava o Blake, fazia aqueles passos do Michael Jackson, e eu fazia bem mesmo, não adianta não. E a negada fazia uma roda e deixava eu no meio e batia a palma. E eu no meio rodava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, rolava no chão, virava um piseiro, meu Deus do céu. Era eu. Quando eu me cansei do Michael Jackson, eu decidi ser cantor sertanejo. Aí eu passei a me vestir como os cantores sertanejos, a falar como os cantores sertanejos. Eu vivia uma crise de identidade. E nesse aspecto, Satanás cirandava com a minha vida. Me levava para onde queria, fazia da minha vida o que queria, até o dia que eu encontrei com Jesus. O dia que eu me encontrei com Jesus e ouvi a sua palavra, eu decidi aceitar Jesus como salvador da minha alma. A máscara do Michael Jackson caiu, dos cantores sertanejos caiu, e apareceu agora a revelação genuína de quem é o divino. Esse que vocês estão olhando aqui, nada mais é do que eu mesmo, irmãos. Porque quando você encontra com Jesus, a sua verdadeira identidade aparece. Aleluia! Percebam que a primeira coisa que Satanás faz para nos tentar é nos intimidar com relação à nossa identidade. Se és tu, ou se tu és. Ele sabe que somos falhos, muitas das vezes somos cheios de fraqueza, não é verdade? E as nossas fraquezas contribuem para termos dúvidas com relação a nós mesmos, também daquilo que sou capaz, daquilo que posso fazer, ou daquilo que posso suportar. Então fica a pergunta aqui essa noite para os meus irmãos: afinal de contas, quem é você? Quando eu olho para você, quem eu vejo? O jogador de futebol? A modelo da televisão, a atriz famosa, o cantor mundano, aquele cara que lançou uma nova roupa? Quando eu olho para você, quem eu vejo? Quem é você? O Espírito do Senhor está aqui conosco essa noite. Ele é poderoso para nos ajudar.
a reencontrarmos nós em nós mesmos e restituir a nossa identidade. Satanás não precisa saber quem eu sou, ele só tem que saber aquilo que eu sou capaz. E eu sou poderoso em Deus para destruir fortalezas, diz a sua palavra. Aleluia! Quando temos convicção do que é permanente, não priorizamos aquilo que é transitório. Nessas duas questões aqui: primeiro, és tu mesmo. Segundo, faz com que essas pedras se transformem em pão. Satanás viu que Jesus estava com fome e sabia que se ele fosse o Filho de Deus, ele teria poder de transformar qualquer coisa naquilo que ele bem quisesse. Afinal, ele é o Filho de Deus. Interessante que isso aqui quebra uma tese de um pregador que eu acho ele muito herético, e infelizmente esse cara ainda acha espaço em muitos púlpitos para pregar. Ministrando aí na internet esse tempo atrás, ele lançou aí uma tese de que Jesus foi um dos caras mais ricos que existiu na Galileia nos seus tempos. Primeiro, porque quando Jesus assume os negócios do seu pai na carpintaria, quando ele assume os negócios de seu pai, diz ele que José, o pai de Jesus, demorava de 7 a 9 meses para fazer uma mesa com 4 cadeiras, por causa do recurso, por causa dos maquinários. Naquela época era tudo muito difícil na mão. Quando José morre e Jesus assume a carpintaria, diz que a coisa funcionava assim: o cara chegava e dizia: olha, quero uma cadeira, uma mesa com 4 cadeiras, assim, assim, assim. Jesus: tá bom, pode vir de tarde. O cara saía, Jesus falava: haja. Aí a cadeira já aparecia lá, magicamente. Aí quando o cara chegava de tarde, então Jesus começou a ganhar dinheiro e ficar muito rico, porque Jesus não trabalhava, ele simplesmente dizia: haja. Aí por essa razão ele comprou uma casa de praia nas margens do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Aí você vai lá para os historiadores analisar tudo isso, e você vai ver que as pessoas mais pobres, que não tinham condição de viver dentro das cidades fechadas, é que faziam suas casas na beira daquele lago. Ninguém queria morar em beira de lago, irmão. Aquilo ali não era casa de praia. Todo mundo queria morar dentro de uma cidade fechada de muro por causa do perigo dos invasores. Quem morava fora desses grandes centros, murados e fechados, era quem não tinha condição financeira. Foi o único lugar que Jesus conseguiu achar para comprar uma casa para morar. Se isso fosse verdade, por que Jesus recusaria transformar pedra em pão? Primeiro, eu sei exatamente quem eu sou. Segundo, eu tenho convicção do que é permanente e do que é transitório. E o diabo queria que Jesus fizesse algo nessa linha, transformar algo permanente naquilo que é transitório. Parecia uma boa proposta. Parecia uma preocupação conveniente. Ele estava com fome. Então transforme essas pedras em pão. Jesus olha para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Quando nós temos esta convicção, quando nós temos essa certeza, aquilo que é transitório deixa de ser urgente ou deixa de ser prioridade na nossa vida. Tenha certeza que o inimigo sempre vai tentar nos convencer que o transitório é mais importante do que o permanente. E não são poucas as pessoas que, por causa dos prazeres transitórios, abrem mão daquilo que é eterno. Eu estava lendo hoje uma frase, eu gosto muito, de Charles Spurgeon, que diz assim: não deixe aquilo que é urgente
tomar o lugar daquilo que é importante. Tem coisa que é urgente, mas não é tão importante. O que é pedra? Permanente. Eu já disse aqui para os irmãos, já fiz ilustração. Se você pega uma pedra, coloca ela aqui, vai embora, passa 50 anos, volta, quem que você vai encontrar aqui? Uma pedra, porque ela é permanente. Ela é isso aqui, e ela vai continuar isso aqui. Mas se eu transformar ela em pão e for embora, eu não preciso de 50 anos. Daqui uma semana, quando eu voltar, o que eu acho? Um pedaço de trem bolorento e podre, que vai se desfazer com o pesar do tempo. E daqui um ano talvez não exista mais nem as migalhas dele aqui. Existem coisas em nossa vida que é permanente. Existem coisas em nossa vida que é transitório. Nunca troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Nunca troque aquilo que é permanente por algo que é transitório. Há prazeres que é apenas de momento, mas existem coisas que são eternos em nossa vida. Esse culto aqui essa noite é eterno na sua vida, vai marcar para toda a eternidade na sua vida. Glória a Deus. Mateus 16, 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Estamos vivendo a era das pessoas desesperadas em busca daquilo que lhe dá prazer momentâneo, daquilo que lhe satisfaz por um dia, por uma semana ou até mesmo por meses. A vida cristã, em muitos aspectos, é definida pelas renúncias que nós precisamos fazer. E muitas dessas renúncias incluem aquilo que nos proporciona muito prazer. E isto, falando de forma de coisas que são transitórias. Renúncia, irmão, é uma coisa difícil de ser realizada na vida de um cristão. Há coisas que nós queremos muito, almejamos muito, desejamos muito, mas são transitórias. Pode nos proporcionar prazer por um momento, pode nos proporcionar prazer, felicidade e alegria por alguns instantes. E a Bíblia diz que há caminhos para o homem que até parece ser perfeito, mas o seu final é morte, destruição. O cristão, quando foi chamado por Jesus, foi ensinado a ele o poder da renúncia, abre mão de muita coisa. E vale ressaltar aqui que tem coisa que você quer muito, tem coisa que você deseja muito, tem coisa que você almeja do fundo do seu coração, mas a notícia que eu trago para você não é boa. Talvez você nunca vai conseguir tê-la, talvez você nunca vai conseguir possuí-la, vai sonhar com ela a sua vida inteira, talvez você nunca vai conseguir adquirir isso, ou realizar esse sonho, ou essa coisa que você tanto quer. Por quê, pastor? Porque é transitório. Porque se você tiver, você vai perder o que é permanente, você vai perder o que é eterno. E o Espírito de Deus quer te ajudar a te convencer essa noite a ficar com o permanente e abrir mão do que é transitório. Aleluia. O Espírito de Deus quer dizer para nós: seja forte como Jesus foi, não troque o permanente por aquilo que é transitório. Diga para Satanás na hora das suas propostas: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus é permanente.
Pastor, eu estou pedindo e Deus não me dá. Porque é transitório. Porque vai te atrapalhar com as coisas que são eternas. Não esqueça dessa verdade aqui essa noite. Se for preciso, para não perder a sua eternidade, para não perder o seu galardão, para não perder a coroa da vida, qual justo juiz te dará naquele dia? Abra mão de qualquer coisa, renuncie àquilo que vai te atrapalhar e abrace-se nas coisas espirituais e acredita que a trombeta vai soar e o céu é melhor do que qualquer conquista nessa terra que nos proporcione prazer por um momento, mas nos trará tristezas eternas para sempre. Amém? Segunda característica aqui, precisamos viver a aceitação. Diga, precisamos viver a aceitação. Isso. Verso de número 4. O versículo que eu li na resposta de Jesus. Está a segunda característica que eu consigo encontrar em que Jesus nos ensina a vencermos a tentação. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. A última parte, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aceitar inclui humildade e confiança. Perceba que Jesus, mesmo estando com muita fome, pois já faria 40 dias que ele não comia nada, optou em aceitar o que a palavra de Deus lhe ensina. Nunca usar os nossos dons para benefício de si próprio, como também para a elevação do seu ego. É uma realidade muito grave que a igreja brasileira está vivendo. A exploração dos dons. Pessoas que são beneficiadas por Deus com a graça de pregar, porque pregar, irmãos, é uma graça extraordinária. Nem todo mundo consegue pregar de tal forma que as pessoas sejam atraídas enquanto pregam. É uma graça de Deus que inclui dispensação de talento ao indivíduo. Uma pessoa que pega um texto simples e aí provoca como é que eu posso dizer aqui? Meu Deus do céu, a cabeça não está muito boa, principalmente quando eu leio bastante, como eu li hoje, no dia de hoje. Ele consegue provocar assim uma expectativa no auditório com relação àquilo que ele está falando. Tem gente que pega um texto, prega o texto e você não encontra muita coisa, mas tem gente que pega o mesmo texto, escavuca o texto, porque existe dois tipos de mensagem em um texto na Bíblia. Um versículo da Bíblia, existe dois tipos de mensagens. Quantas mensagens? A primeira chama-se mensagem explícita, é aquela que você lê e está vendo diante dos olhos. A segunda é mensagem implícita, é aquela que o Espírito de Deus te revela por entre as entrelinhas. Eu vi um professor fazendo um exemplo, dando um exemplo a respeito disso. E aí ele pegou aquele texto de Jesus, lá do livro do Gênesis, para poder explicar aquele versículo que diz assim, deixa eu ver como é que é o versículo aqui. Aquele versículo que fala sobre casamento. Mas tudo que Deus ajuntou, não separe o homem. Diga, tudo que Deus ajuntou. Vai, vamos lá, uma dinâmica. Tudo que Deus ajuntou, não separe o homem. Bom, esse versículo aqui, ele está mostrando uma mensagem explícita, porque está falando da indissolubilidade do casamento. Só que ele tem uma mensagem implícita. Qual é a mensagem implícita desse texto, dessa frase, desse versículo? Se por um lado, tudo que Deus ajuntou, o homem não deve separar, por outro lado, tudo que Deus separou, o homem também não deve ajuntar. Certo? E aí ele foi lá para o livro do Gênesis.
E ele pegou aquela literalidade da ação de Deus fazendo, construindo e harmonizando a criação, e levou isso para o campo espiritual. Ele diz, por exemplo, e Deus separou as águas da poção seca. E o versículo continua, e Deus separou águas das águas, águas de cima e águas de baixo. Aí ele pegou essa expressão, águas de cima e águas de baixo. Então, se Deus separou as águas de cima com as águas de baixo, então você não deve ajuntar as águas de cima com as águas de baixo. E ele trouxe isso para onde? Para o louvor. Um crente não pode cantar hinos espirituais, águas de cima, e cantar hinos espirituais, águas de baixo. Hinos carnais, águas de baixo. Quando você mescla aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo, você fere a integridade daquilo que é espiritual. Então, o que Deus separou, o homem não deve separar, o homem não deve ajuntar. Amém? Dentro desse quesito e desse texto que nós estamos falando aqui ao coração dos irmãos, aceitar inclui confiança. Perceba que Jesus, mesmo estando com muita fome, já havia 40 dias que não comia, optou em aceitar o que a palavra de Deus lhe ensina. Nunca usar os dons para benefício de si próprio, como também para a elevação do ego. Aquilo que Deus te deu para abençoar, para ensinar, para restaurar, para levantar, para restaurar, você não deve usar para benefício de si próprio. Porque ele mesmo diz, de graça recebestes, de graça dai. O que o diabo queria? Que ele usasse o seu dom para poder fazer aquilo que ele precisava no momento. Leva ele para um pináculo alto e diz, lança-te daqui abaixo e aos teus anjos será dar ordem ao teu respeito e tal. Jesus mais uma vez submete-se à palavra e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se submete à palavra. Se a palavra diz sim, é sim. Se a palavra diz não, é não. Pastor Laércio dizia assim, o que a palavra diz muito, pregue muito. O que a palavra diz pouco, pregue pouco. E o que a palavra não diz nada, não invente, também não pregue nada. De sorte que você viva subordinando a sua vida na palavra. Precisamos ter aceitação. Se temos convicção de que somos, se temos convicção das coisas eternas, nós precisamos também aceitar em nossa vida as diretrizes da palavra de Deus. Se ela diz não roubar, não roube. Se ela diz não mentir, não minta. Se ela diz não adulterar, não adultere. Se ela diz não prostituir, não prostitua. Se ela diz que você precisa permanecer parado, fique parado. Se ela diz que você tem que fazer, faça. Se ela está ordenando para você, cumpra a palavra de Deus. Porque ninguém descumpridor da palavra de Deus vencerá as tentações. Aleluia. E para vencermos a palavra de Deus, precisamos aceitar a orientação da palavra do Senhor. Para vencermos a tentação, precisamos aceitar a orientação da palavra de Deus. O que ela diz, o que ela fala, precisa ser submetido pelo povo que se diz cristão e serve a Deus, e Ele é seu Senhor. Não invente, não vá além, porque a palavra de Deus estabelece limites para nós. Não busque achismo. Muitos crentes estão vivendo uma vida de rebeldia e desobediência, porque não aceitam as diretrizes da palavra de Deus. Jesus não feriu a palavra, mas sim submeteu-se a ela. Porque se o diabo
ele tenta fazer você ferir a palavra, usando os dons para benefício de si próprio, e ele não consegue, então ele vai usar a palavra para tentar te persuadir. E o problema é esse, é que nós vivemos uma era em que a maioria dos crentes são completamente analfabetos de Bíblia. Famílias, jovens, e eu vou além, vocês me desculpam, obreiros, analfabetos de Bíblia. E se o diabo tem uma habilidade muito grande que eu devo apresentar para vocês, é a de distorcer a palavra. Foi assim que ele derrubou Eva. Primeiro ele chega e diz assim: não foi isso que Deus disse? Dessa fruta vocês não devem comer, porque se comer vai morrer. E aí a Eva distorce também. Não, ele diz que nós não devemos, ele diz que de toda árvore a gente pode comer, mas do fruto do conhecimento, do bem e do mal, não devemos comer e nem tocar. Deus não falou em tocar, Deus falou em comer. Aí ele diz: não, isso é mentira. Deus mentiu. Bobagem. É porque ele sabe que do dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele. O que incentivou Eva a comer a fruta não foi a qualidade da fruta, nem tampouco a curiosidade de saber que sabor tinha aquela fruta. O que fez a Eva comer foi a vontade de ser igual a Deus, o mesmo sentimento que teve nele quando estava na eternidade. Distorceu a palavra, tentou distorcer a palavra com Jesus, vai tentar distorcer essa verdade também na sua cabeça. Vai tentar usar a Bíblia para te enganar, usar a Bíblia para te persuadir, usando textos distorcidos para te atrair após ele. Mas se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você terá discernimento para vencer o diabo, usando a própria palavra. Ele diz: está escrito, eu já li, é no Salmo 91, que está lá, que aos anjos dará ordem ao teu respeito, está falando de ti. Ele disse: mas lá no Salmo também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para quem não conhece Bíblia, é uma confusão, os dois guerreando usando os textos da Bíblia. Aleluia! Só que Isaías 8, verso 20 diz que aquele que não falar segundo essa palavra, jamais verá a alva. Irmãos, olhem para mim, aceite a palavra, submeta-se à palavra. Não faça porque você não tem certeza. Lembre do apóstolo Paulo, que disse: olha, irmãos, todas as coisas me... Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, a igreja vai ler, por favor. Satanás vai criar todos os meios para sermos enganados e estimulados a descumprir a palavra de Deus, principalmente naquilo que achamos que é bênção para a nossa vida. E isso me dá medo, porque eu estava observando esse grande congresso de missões que tem aí no sul do nosso país. É no sul, né? No sul do nosso país. E eu estava observando dois pregadores em horários próximos. Um chegou e começou a pregar uma mensagem rígida, de abnegação, de renúncia, falando que o crente precisa renunciar, precisa mudar as vestes, precisa não sei o quê. E aquele público que estava ali, faltou foi arrancar os bancos gritando: ei, glória, aleluia, e pá, e tal, e pá, beleza. Terminou a mensagem, entrou o período dos louvores, o mesmo auditório ficou lá. Aí veio um outro pregador e pregou completamente desfazendo aquilo que o primeiro pregou.
Não, porque nós temos que ser mais tolerantes, porque nós estamos lançando doutrinas de homens, nós estamos não sei o quê. E o mesmo auditório que gritou com aquele outro que proibiu, também gritou com o outro que estava liberando. O mesmo. Não há uma convicção, não há uma certeza. O crente está confuso. Ele está tão faminto e tão sedento que ele está aceitando tudo que se coloca na mesa. Tudo que ele é oferecido, por mais bonito que seja, ele está aceitando. Vivemos uma mesclagem. Vivemos uma mistura. Há uma confusão na mente do povo. Há uma incerteza com relação à palavra. E eu digo que isso é muito fácil de nos pegarmos, porque muitas vezes aqui em Goiânia, Aparecida, eu já quase entrei em parafuso ao ponto de duvidar de tudo que eu já preguei na minha vida. Porque a coisa vai ficando tão estranha que você começa a pensar assim: será que eu errei isso tudo? Será que eu lá vim pregando errado até aqui? Será que os homens de Deus que nos ganharam, que nos ensinaram, que pregaram, que foram tão fiéis, pregaram errado? Será que certo é essa geração que se levantou e as gerações passadas tudo estava errado? Meu Deus do céu! E eu comecei a pensar que eu estou errado e as pessoas estão certas. Que as ideologias modernas estão certas. E eu sempre digo que há uma confusão na cabeça do povo para saber quem está falando. Irmão, quem é que está falando a verdade? Fala para mim. Quem é que está pregando a verdade? Aqui em volta de nós tem pelo menos 30 igrejas, porque eu já contei. No culto de ensino você pode ir um essa semana, no outro essa semana. Você vai ver que aqui no Veiga se prega uma coisa. Você vai ver que na igreja fulana se prega outra, na ciclana se prega outra, na beltrana se prega outra. E essa salada da internet de pregadores de tudo quanto é característica, principalmente em questão de usos, costumes e doutrinas. Cada um prega uma coisa e há uma briga, uma polêmica, um bombardeio na internet com relação a essa questão. E aí eu pergunto, quem é que está falando a verdade? Sou eu? É o fulano? É o beltrano? É o cicrano? Como é que está crescendo essa geração mais nova no meio dessa mesclagem que nós estamos vivendo? Aleluia, irmãos. Quais são mesmo os princípios éticos e morais que a Bíblia defende e que estão sendo desprezados da igreja? Que não estão sendo pregados mais nos cultos de ensino. Que cultos de ensino se transformam em cultos de pregações. Não são sistemáticos. Não se lê Bíblia. Não há versículos. O que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 12, a igreja leia, por favor. Irmão, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Tudo me é lícito. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Paulo está dizendo que tudo que está na minha frente, se eu quiser fazer, eu faço. Só que nem tudo que está na minha frente é conveniente. Tudo me é lícito, mas não me convém. Tudo me é lícito, mas não me edifica. E eu não vou me deixar prender por aquilo que não é conveniente e por aquilo que não me edifica.
Lá no capítulo 10 da mesma carta, o versículo de número 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Eu, como pastor de igreja, como líder espiritual, preciso entender certas coisas. Que quando eu assumi a minha posição de ministro e aceitei carregar o jugo do ministério, porque é um jugo ministerial, eu precisei colocar na minha cabeça que existe coisas que, por mais que eu sei que não é pecado, não é conveniente para a posição que eu galgo. Que por causa daquilo que eu represento, por causa daquilo que o meu testemunho tem que pregar, eu não posso fazer. Quem está me ouvindo diz amém. Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Porque já existe crente entre nós que diz assim: ah, pastor, eu não estou nem aí com o que as pessoas dizem, eu vou viver a minha vida. Você está no Todd, parceiro. Você está lascadinho conforme diz a Bíblia. Porque a Bíblia é tão severa com relação à fé do nosso irmão e o nosso cuidado com a fé dos outros, que diz assim: se você estiver comendo carne, teu irmão passar e se escandalizar porque você está comendo carne, deixe de comer carne. Porque você é responsável pela fé de seu irmão. Porque às vezes eu posso sentar numa distribuidora de bebida ali, encontrar alguns amigos e chegar lá e sentar e bater um papo sem precisar beber pinga, sem precisar fumar cigarro, sem precisar usar droga, sem precisar usar palavrão. Eu posso sentar ali apenas no argumento de que vou tentar me aproximar de alguém para evangelizar. Mas se o meu irmão que é fraco passa e me vê lá, disse Paulo, e ele cair, você está no Todd. Porque tu que tem ciência precisa ter estrutura para não escandalizar seu irmão. Então tem coisa que eu não faço, não é porque é pecado. Eu não faço porque não é conveniente para aquilo que eu represento. Eu não faço porque não vai edificar a vida de ninguém. Aleluia! Manda calabacheia. Submeta-se à palavra, viva o jugo da palavra, aceite a palavra e caminhe pela palavra, porque quem fala segundo essa palavra, um dia vai ver o céu aberto e o seu nome sendo chamado para morar em toda a eternidade. A última coisa aqui, eu termino, precisamos ter determinação. Jesus teve aqui, no meu ponto de vista, convicção, aceitação e determinação. Convicção. Eu sei quem eu sou, sei o que posso fazer e sei exatamente o que Deus quer de mim. Amém? Aceitação. A palavra de Deus é minha regra de fé e eu vou viver segundo a palavra de Deus. Não importa quem prega o contrário. Não importa se há uma teologia reformista como está surgindo por aí, despregando tudo aquilo que nossos pais pregaram. Aquilo que eu aprendi lá atrás, eu permaneço até hoje para a glória de Jesus. Pode pregar o contrário. Eu sei de quem eu aprendi. E quem é que eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo. A última coisa, determinação. Capítulo 4 de Mateus, verso 8, 9 e 10. Diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu, como pastor de igreja, tenho propriedade de dizer que o propósito de Deus em nossas vidas, por mais que seja glorioso, é muito dolorido. Eu aprendi a sentir dor sem ter nenhum machucado e nenhum corte no corpo. Esses dias agora a irmã Edna, eu acordei com ela me sacudindo, porque disse que eu estava gemendo muito. Mas eu não estava machucado, eu não sofri nenhuma pancada naquele dia. E eu estava sentindo dor. Servir a Deus e cumprir o propósito de Deus é um processo dolorido. E aqui eu pregaria pelo menos mais 40 minutos, mas não vou fazer isso. Se você diz que é crente e que você não sofre por causa da sua fé, irmão, você não entrou no evangelho ainda. Porque o propósito que Deus tem na tua vida, nesse propósito inclui sofrimento, rejeição, perseguição, difamação. Vão falar mal de você, vão inventar coisas de você. E muitos crentes eu respeito, tá? Entre aspas, eu respeito. Mas isso é um perigo muito grande, porque eu, como pastor, já vi muitas pessoas chegarem porque não aguentou o peso da responsabilidade e disse: pastor, estou entregando o meu cargo, está muito difícil, porque eu escutei isso, porque eu falei isso, porque não sei o quê. Você não foi orientado, você não foi ensinado de que quem quer viver uma vida de piedade vai sofrer aflição. Não foi Jesus que disse: no mundo tereis aflição? Aí você diz assim: pastor, o que tem a ver sofrimento com essa última característica aqui, que é determinação? O diabo olha para Jesus, conhece o propósito de Deus na vida de Jesus e sabe que o ministério de Jesus inclui a cruz. Inclui o quê? Jesus sabia exatamente aonde ele terminaria seu ministério. Os irmãos se lembram que eu contei para os irmãos uma visão que eu tive com o Espírito Santo, orando. Eu disse assim, eu estava de joelho, de madrugada orando, chorando, e eu com vontade assim de ser um crente melhor, um pregador melhor, um pastor melhor, e uma pessoa melhor. Eu disse assim: Senhor, me ensina o caminho da perfeição, que Paulo disse lá no capítulo 4 de Efésios 4, né? O caminho da perfeição, para que sejamos perfeitos, né? Termina dizendo sobre a questão do ministério: o homem de Deus seja perfeito. E eu perguntei aquele versículo e disse: Senhor, me ensina o caminho da perfeição. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: divino, segue os passos de Jesus. Eu falei: Senhor, mas me explica como seguir os passos de Jesus. Aí o Espírito Santo disse para mim: pega uma caneta e um papel. Eu peguei a caneta e o papel, de madrugada, conversando com o Espírito Santo. Quem ainda conversa com o Espírito Santo aqui? Muitas mensagens que Deus me dá, acontece assim, eu e o Espírito Santo conversando. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: pega a caneta e o papel. Peguei a caneta e o papel. Ele disse assim: escreve aí, do trono para a manjedoura. Aí eu escrevi, do trono para a manjedoura, o caminho da perfeição. Ele falou assim: o caminho da perfeição começa descendo, não começa subindo. O caminho da perfeição começa renunciando, não começa conquistando. Então, do trono para a manjedoura. Abriu mão do trono para a manjedoura. Não vou pregar essa mensagem, que isso aqui é muito lindo. Segundo, escreve aí de novo. Eu falei: sim, Senhor. Agora da manjedoura para a carpintaria. Aí eu coloquei, da manjedoura para a carpintaria. O que significa, Espírito Santo? Ele disse: espera o tempo, vai lixando cadeira até que chegue o teu tempo. Enquanto não chegar, fica lixando cadeira. Tá bom, Espírito Santo? Escrevi lá. Aí disse: e agora? Agora deixa eu lembrar, da carpintaria para o Jordão. Aí eu coloquei, da carpintaria para o Jordão.
O que é que significa? Se submete à autoridade espiritual. Aí eu vi Jesus numa fila, tem 5.000 pessoas para sendo batizadas. Jesus não furou fila, Jesus não passou na frente de ninguém, ele foi para a fila. Lá está o Filho de Deus numa fila. O que é que você está fazendo aí, Jesus? Eu perguntei. Ele disse: eu vou membrar na igreja de João. O pastor não é João? É, então vou membrar da igreja dele. Aí Jesus está indo para se tornar membro da igreja de João. Quando chega, João diz: não, eu devo ir a ti, tu vem a mim. Ele disse: deixa, João, para que se cumpra a justiça de Deus. Aí João, o pastor, pega Jesus e batiza. Pronto, Jesus sai ovelha de João. E você vai ver que Jesus só assume o ministério de pregação quando João é preso. Enquanto João está nativo, Jesus não faz nada. Aí eu disse: muito bem, Senhor. Comecei a ficar alegre. Ó, que maravilha! Da carpintaria para o Jordão. E aí, Senhor? E agora? Porque lá no Jordão, você vai entender uma coisa impressionante. Jesus não se apresentou para ninguém, mas João apresentou Jesus, e Deus testificou do que João disse. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce e o Senhor diz assim do céu: esse é o meu filho amado. Esse aí é meu filho. É Jesus que apresenta o homem, não é o homem que se apresenta. Quarta posição. Eu disse: e agora, Jesus? Do Jordão para onde? Do Jordão para o deserto. Fazer o que, Senhor? Aprender a ter discernimento entre o que é de Deus e o que é do diabo. O homem de Deus tem que saber o que é de Deus e o que é do diabo. Jesus foi lá para mostrar isso para nós, que nem toda a proposta do diabo, por mais que seja boa, usando a Bíblia, não é de Deus. Amém? E aí, quando terminou, que eu venci o deserto junto com Jesus, eu falei: e agora, Jesus? Para os grandes congressos, para os grandes palcos, vou pregar nas maiores igrejas, vou ganhar as grandes ofertas, vou andar de carro importado. Aí o Senhor disse assim: não, do deserto para o Calvário. Ai, que triste. E agora, Senhor, o que mesmo? Põe uma cruz na costa e marcha para o Calvário. É no Calvário que termina o ministério. Demanda calabaçu de randaraia. E o diabo sabia disso na vida de Jesus. Sabia que o ministério de Jesus incluía ser perseguido, ser açoitado, esbofeteado, humilhado, difamado, caluniado, rejeitado. Dessas coisas, a rejeição é uma das que mais dói. É quando você sente que as pessoas te rejeitam. Aí o diabo chama Jesus e diz: vem cá, rapaz, esse negócio de cruz, esse negócio de calvário, esse negócio de morrer, esse negócio aí não funciona. Vamos fazer o seguinte: está vendo todas as maravilhas do mundo aí? Tudo é meu, foi me entregue. E veja que Jesus não diz que ele está mentindo. Jesus não fala que ele está mentindo, porque tudo aí fora está sobre o poder dele. A única coisa que não está no poder do diabo é crente salvo na pessoa de Jesus. Crente salvo, o diabo não tem poder sobre a vida dele, não toca nele, mas o resto é tudo dele. Ele diz assim: para com esse negócio, para que sofrer desse jeito? O diabo mostra um atalho muito mais fácil para Jesus. Aqui mesmo, prostra, me adora, e eu te dou essas riquezas todas. A determinação do propósito de Deus em nossa vida nos dá discernimento para entender que os atalhos que surgem são para nos impedir a coroa da vida. Há uns 20 anos atrás eu iniciei um livro, e eu coloquei um título nesse livro, depois eu desisti de escrever ele. O livro era assim: não existe glória na vida.
eu baseei tudo em que eu senti naquele momento, na vida de Moisés e na vida de alguns homens da Bíblia, que foram extraordinários em seus feitos, e morreu, parece que triste. Olha Moisés, sobe no Monte Nebo, subiu, olhou, vê de Dan até Beceba, Senhor, que terra! Sofreu, irmão, o pão que o capeta amassou, Moisés sofreu com aquele povo no deserto. Agora chega na beirinha da terra de Canaã, do lado de cá do Jordão, Deus leva ele no monte e diz, olha, ele olhou e disse, está vendo tudo aí? Tô, Senhor, é lindo. Não vai entrar. Por que não? Fostes rebelde em Meribá. Vai lá, consagra Josué no teu lugar, coloca ele na liderança do povo, abraça tua mulher, abraça teus filhos, abraça teus amigos, e depois sobe para cá sozinho que eu vou te matar aqui em Riba. Quando Moisés morreu, eu falei, não existe glória na vida. E os homens de Deus que nós conhecemos, que não morreram no glamour, que sofreram. Pastor Odilon contou há muitos anos atrás um testemunho, pastor lá de Itapuranga, que ele estava numa igrejinha no estado de Goiás, eu não me lembro qual que é a cidade, não me lembro mais. Ele estava numa igrejinha no estado de Goiás, e aí diz que o diabo apareceu para ele de noite, com um terno muito bonito, sapato bico fino, com a maleta preta brilhosa, e disse para ele, Odilon, meu amigo, você está sofrendo, Odilon, olha para você, a mulher só vive doente, gastando dinheiro com remédio. Gastando dinheiro com remédio, vida difícil, olha para você, não tem um carro bom, esse carrinho vai ser mais empurra ele do que ele te carrega, precisa disso não, Dilon. E o pastor Dilon, rígido na doutrina, olha, ele que disse, tu conhece o pastor fulano? Conheço, fez pacto comigo, nós dois somos amigos, olha para a vida do cara lá, está tranquilo. Tu conhece o pastor? Conheço, foi eu. E foi falando o nome de pastor para ele. Ele disse, olha, Dilon, faz aqui comigo um acordo, para de mexer comigo, e eu vou te colocar numa igreja grande no estado de Goiás, e tu vai ser presidente da maior igreja, e tu vai não sei o que e tal. Foi falando para ele, falando, pastor Dilon levantou, ele estava deitado na cama, levantou e gritou, sai em nome de Jesus, e o cão explodiu e virou fumaça. E ele tremendo, aflito, foi orar. Depois que ele terminou de orar, muito aflito, ele deitou e aí dormiu. Aí apareceu outro. Só que esse não estava de sapato bico fino nem de paletó, estava de vestes brancas e ele não via o rosto. E disse assim, porque fostes fiel e aceitaste sofrer comigo, agora sou eu que vou te abençoar. Eu vou te colocar numa igreja que a casa pastoral é tão grande que tu vai se perder dentro da tua casa, porque tu aceitaste o meu propósito em sua vida. Veja que o diabo traz um atalho. Veja que ele te quer mostrar um caminho de facilidade. O diabo já esteve na minha casa, quem abriu a porta para ele foi a Elissama. Ele sentou na cadeira, na minha mesa, e ele me fez propostas. A Edna conta com detalhes, tudo o que ele falou para mim, quase a semelhança do pastor Dilon. Um dia eu fui orar, falei, Senhor, tem tanto pregadorzinho que não prega nada, e o cara está pregando nas festonas, está bem de vida, tem até fazenda. Já falei isso para Jesus. Eu não sou tão ruim assim, Senhor, prego até mais ou menos, e o Senhor não me deixa ir tão longe, por quê? Aí eu fui pregar numa igreja lá no Mato Grosso, Deus levantou uma irmã e disse assim, por que que tu estás pensando que eu te chamei para ser rico? Eu não te chamei por dinheiro, eu te chamei para as almas. Faz o que eu te mandei, porque a glória do homem não é nessa vida, é no porvir.
Tenha determinação. Está sofrendo, irmão? Está difícil, minha filha? Está difícil, meu filho? Falam mal de você. Você não é melhor do que Jesus. Você não é melhor do que Paulo. Você não é melhor dos apóstolos. Você não é melhor do que nossos pais. Vão falar mal de você, vão te perseguir, vão fazer de tudo para lhe dizer, mas tenha propósito. Acredita, Deus te chamou, é fiel para te sustentar. Pega a cruz e vai. Aí eu falei, quando eu estava escrevendo meu livro, não existe glória na vida. Olha o Moisés. Olha o coitado do Elias. Aí o Senhor disse assim para mim, divino. Eu falei, coitado do Moisés, não entrou na terra de Canaã, Senhor. Não, entrou não. Vai lá para o monte da transfiguração para tu ver uma coisa. Aí eu fui. Quem estava lá? Quem estava lá, irmãos? Só que Moisés não estava naquele corpo decadente do deserto. Moisés estava num corpo glorioso, conversando com Cristo a respeito da ressurreição. O diabo disse, eu te dou todas as glórias, eu te dou todos os reinos, eu te faço poderoso, prostra e me adora. Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus pega a cruz e vai. Lá vai Jesus com a cruz. Subiu no Calvário. No Calvário ele morre. Porque na vida não tem glória, irmão. Mas depois da vida, Jesus ressuscita em um corpo glorioso. A nossa recompensa é na eternidade. Não aceite atalho. Cumpre o propósito. Seja determinado. Seja determinado. Paulo perdeu tudo. Há quem diga que Paulo perdeu até a família, que não quis acompanhá-lo por causa das aflições do ministério. Paulo sofreu 3 naufrágios, sofreu 3 ou 4 apedrejamentos, não me lembro. Paulo foi espancado em cidades, espancado em vilas. Paulo ainda tinha um mensageiro do diabo que seguia ele e esbofeteava ele quase todo dia. Ele orou e disse, tira de mim. O Senhor disse, minha graça te basta. Paulo é preso em Roma. Quando Nero toca fogo em Roma, diz que Paulo estava sendo absolvido, mas por causa que foi culpado os cristãos em Roma, então Paulo é trazido de volta e sentenciado a morrer na guilhotina. O maior bandeirante do evangelho coloca a cabeça no tronco para ser cortada por um machado. E alguém diz assim, diz as tuas últimas palavras, Paulo. E ele diz, combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da vida me está preparada, a qual justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Não aceite atalho, seja determinado, pegue a cruz, vai até o final. Tem uma coroa de Deus esperando você na reta de chegada. Deus abençoe. Que essa palavra fale cada vez mais forte em vossos corações.